Muito bem, caríssimos internautas, todas as pessoas que têm nos acompanhado nessas noites, durante essas lives, discutir exatamente a questão dessa grave pandemia que tem, na verdade, atingido o mundo inteiro, né? E nós aqui em Piracicaba temos feito esse esforço de pensar saídas, né, a partir de vários olhares, numa perspectiva bastante complexa, não é? Nós queremos dialogar a partir da questão da medicina, discutindo com a saúde, principalmente, mas também falar de economia, pensar a questão das relações sociais de trabalho, e hoje, de maneira bastante, eu diria assim, bastante profunda e muito pertinente, nós vamos falar com a deputada, a professora Bebel, sobre o tema da educação. Quais são os impactos dessa grave crise, né, no contexto educacional? Vocês já me conhecem, eu sou o professor Adelino, né, e tenho feito esses diálogos justamente para trazer alguns elementos, né, e ajudar não só o poder público, mas entender o fortalecimento da nossa cidadania política e, principalmente, avançar em perspectivas de superação dessa grave crise, sempre preservando a saúde e a vida das pessoas. Eu cumprimento todos que estão nos acompanhando, né? Cumprimento de modo muito particular, saúdo a professora deputada Bebel, que se disponibilizou a estar conosco aqui para falar sobre esse tema. Professora Bebel, uma boa noite, né? Seja bem-vinda, é um privilégio, um prazer recebê-la aqui. Bem, Adelino, olha, eu quero cumprimentar você, né? Como cumprimento todos que nos ouvem e assistem através desse espaço, um espaço que nos permite, aliás, estar em contato, estar falando sobre uma questão tão fundamental, né, e necessária, que esta crise é uma crise da saúde pública, né, que demonstra que eu acho que o coronavírus está desnudando muita coisa, né? Eu acredito que, passado esse sofrimento todo que a sociedade brasileira passa, e agora não é momento de dizer horas, vamos, o culpado é fulano, é ciclano, mas é como é que a gente constrói uma solidariedade ativa, embasada no princípio, né, de que nós devemos ter saídas políticas, saídas mesmo para poder ajudar, né, as famílias dos mais vulneráveis, estes sim e estas sim terão aí um sofrimento profundo diante desta crise. E acho que também quem não é vulnerável, porque a gente não quer contar o número de mortos e nem estratificar em classes sociais quem morre ou quem vive. Nós queremos viver num mundo justo, igual, né, e saudável para todos. Nesse momento, lamentavelmente, nós estamos diante dessa pandemia que acho que vai levar para muitas reflexões. Tenho cá comigo. Agradeço, olha, parabéns, Adelino, eu tenho acompanhado, não com tanta, né, mas tenho acompanhado o seu trabalho, as suas lives, os seus textos, e, de fato, você expressa uma opinião, né, para o povo piracicabano e para qualquer cidadão deste país que precisa entender que a saída ela está nas pessoas, mas que a mediação entre as pessoas é a política, não a negação dela. É isso. Professora Bebel, eu acho que as suas ponderações iniciais são bastante coerentes, né? Eu concordo totalmente, agradeço por ter acompanhado, por acompanhar o trabalho que eu tenho realizado. E eu sei, professora, da sua atuação na Câmara dos Deputados, né? Também tenho esse cuidado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tenho
assim, exaltado muito, né, a sua luta, a sua coragem, e sei o quanto, como professora, a senhora defende as escolas sempre, os educadores, né? E a minha pergunta, para a gente começar, de fato, essa conversa, eu também sou professor, na linha de pensarmos as escolas fechadas, né? Nesse momento, deputada, o Ministério da Saúde, ele tinha aí apontado que provavelmente o mês de abril inteiro, as escolas deverão permanecer fechadas e isso pode se estender para maio, né? Eu queria ouvir um pouco da senhora, o que a senhora pensa, como é que é fundamental, de fato, as escolas estarem fechadas, né? Houve aí algum ruído da parte, principalmente, da presidência da República, chamando as pessoas para voltarem ao trabalho, etc. Então, eu queria ouvir um pouco como é que a senhora avalia, como educadora, como presidenta da POSP, é importante as escolas estarem fechadas nesse momento? Primeiro, Adelino, antes de sim, eu acho que é importante, mas antes de entrar nesse tema, eu tenho que dizer da posição do presidente da República, irresponsável, né? Eu acho que nós não podemos. A economia, sim, ela tem importância na vida das pessoas, mas eu também penso que se não tiver pessoas para tocar a economia, para, enfim, trabalhar no setor de produção, as pessoas que vão lá para a ponta, né, produzir algo, a economia também não vai ter como ter a sua rotatividade. Eu acho que primeiro a gente salva as pessoas e a economia é uma consequência de todo esse processo. Eu não acho que dá para brincar com uma coisa tão séria, né, quanto esse Covid, que é o coronavírus, que está aí atemorizando-se o mundo e não o Brasil. Então, sim, as escolas elas devem ficar fechadas. Eu sempre defendi isso desde o início, quando a pandemia começou a pegar corpo aqui no Brasil. E eu até cheguei a chamar de responsável o próprio governador do estado de São Paulo, que, na minha opinião, demorou para tomar uma decisão no sentido. Ao invés de tomar 16, ele fechou totalmente, o governador e o secretário fecharam as escolas no dia 23. Você vai perguntar para mim, mas uma semana que é o suficiente. Porque, veja bem, por que a gente entende que tem que fechar a escola? É só porque a criança vai ficar em casa? Porque a gente... Não, não é isso. É porque a criança ela pode pegar o vírus e ela na verdade, não vai se desenvolver. Mas ela é um polo ativo para os avós, para os pais. Então, ela pega o vírus e ela fica em casa, né, em contato direto com os mais idosos. E, desta forma, acaba ali formando um foco. E aí vai, né? Você tem, no nosso caso, nós temos classe, não é de 1 ou 2 ou 3 alunos, são de 40, 50 alunos. Um menininho que tiver ali prolifera nos demais, para os demais. Então, é de suma importância o fechamento das escolas. Veja bem, o Wuhan, quando começou a crise lá, porque foi lá que foi o início, né, dessa pandemia, a primeira coisa que eles fizeram foi fechar as escolas. Fechar as escolas. E fechar isolamento social o máximo possível. E já estão dando respostas, né? Já estão saindo da pandemia gradativamente. Porque também sair da pandemia não vai ser de uma vez. Acabou e tudo, não, vai ser gradativamente, voltando para o transporte público, né? Mas neste momento em que o Brasil ainda não atingiu o ápice, né? Eu acredito que nós estamos no risco iminente, né, de termos muito mais contagiados do que temos hoje e, ao mesmo tempo, números de mortos. Nós não queremos repetir o que está acontecendo na Itália, nem tampouco na Espanha, nem tampouco, muito menos, nos Estados Unidos da América, né? Eu acho que nós aqui ainda temos condições de conter, né,
essa pandemia de junto aí a governantes, mais a própria sociedade, ter essa responsabilidade de ficar em casa sim, né? O isolamento é necessário até que se contém. A hora que contém, todo mundo gradativamente volta para os postos de trabalho e tenho certeza que o brasileiro tem compromisso, né, com a recuperação daquilo que se passou nesse período e que é responsabilidade, passa a ser uma responsabilidade do Estado. O Estado tem que dar respostas, mas, sobretudo, a responsabilidade também nossa de garantir esse isolamento. Então, foi necessário, foi acertado fechar as escolas, né? E, ao mesmo tempo, garantir que os estudantes não fossem para as escolas. Você sabe, deputada, que nós sempre defendemos nessa mesma linha, né, o fechamento das escolas, e uma das questões que nos preocupava, principalmente aqui em Piracicaba, era justamente como é que os servidores da educação estavam se sentindo, né? Já muitas empresas procurando fazer home office e as mães já não mandando mais os filhos para a escola, e muitos professores, educadores, trabalhando na área de educação geral, né, os servidores públicos, sendo obrigados a irem às escolas. Então, isso também tem uma questão com esse cuidado que a sociedade tem que ter com a categoria dos educadores, né? Eu concordo plenamente. Nós, né, do Instituto Federal, desde o primeiro momento, decidimos, né, houve uma manifestação do reitor para que o Instituto parasse as atividades. E hoje nós estamos preocupados não só em atividades EAD, mas atendemos um número muito grande de crianças, de jovens, né, principalmente no Instituto Federal, e adultos, que não têm recursos, né, que não têm acesso à internet. Isso é uma dificuldade para o trabalho, para atividades à distância. Mas o que nós temos feito é atividades para manter o vínculo, para continuar, os alunos continuarem se empenhando, né? Mas eu queria tocar num tema, deputada, que está em... Eu penso que lá na Assembleia essa é uma discussão que você já tem enfrentado, né? Como é que a gente vai equacionar? Eu acho que a senhora já deu um caminho, que é colocar a vida acima de interesses econômicos, mas como é que nós vamos encontrar um equilíbrio para que esses servidores que estão afastados não sejam também prejudicados economicamente, né? Os deputados têm discutido isso em São Paulo, não? A pergunta que fica é: existe algum risco para os servidores da área da educação, servidores públicos em geral, terem algum tipo de perda num momento tão delicado, né? Que já tem uma perda do ponto de vista emocional, etc. Queria ter essa comentação. Como é que lá na Alesp tem sido discutido a preservação dos direitos dos servidores públicos? Bem, boa questão, até porque amanhã eu também vou estar votando virtualmente, não só votando, mas debatendo. Eu faço um convite que todos entrem na TV Alesp para acompanhar o debate que nós vamos fazer amanhã de 3 PLDs. Do que trata esses 3 PLDs? Primeiro, decretar o estado de calamidade pública e flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 65, para que, enfim, flexibilize aí os gastos com o pessoal, os gastos, né, referentes àquele, e à prestação de contas também. Então, vai ser que vai ser referente à PLD do Estado, no caso do governador, né? O PLD do município de São Paulo, e nós vamos aprovar para os 644 municípios. Um PLD que foi elaborado, né, e debatido conosco no Colégio de Líderes, né,
na última terça-feira, e nós, então, discutimos um pouco o cuidado, né, com isso, para não ficar aquela coisa de porta aberta para qualquer gasto. Não, está bem delimitado, é somente neste estado do coronavírus, né, nesse momento em que está presente o coronavírus, e que não fica uma porta aberta, uma porteira aberta para entrar tudo. Bom, de posse da aprovação desta lei, dessa autorização, né, para o governador, para o prefeito Bruno Covas, assim como para os prefeitos dos 644 municípios do estado de São Paulo, é que nós, então, queremos dar corpo para a flexibilização financeira que o governador aponta. Veja bem, ele aponta o seguinte, que ele precisaria de 7 bilhões, que ele já contingenciou, 7 bilhões e 700 milhões de reais aí para ser utilizado na pandemia. Só que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, já suspendeu o pagamento das dívidas dos estados, né? No caso, o estado de São Paulo vai chegar, num período de 6 meses, com 7 bilhões e 200 milhões de reais. O que significa? Significa que quase que a totalidade, o não pagamento da dívida, já deu conta do contingenciamento. Então, nós queremos mais que isso. Nós queremos, por exemplo, que o governador ele se preocupe primeiro, porque para falar, por exemplo, em EAD, educação à distância, né, precisaria ter garantido que o professor tivesse o seu instrumento oferecido pelo Estado para ele poder dar as suas aulas e cada um dos alunos ter os seus instrumentos para poder ter o contato com os estudantes. Isso é uma medida impossível? Seria impossível, Adelino? Não, não seria. Eu acho que se gasta muito, por exemplo, com gastos com a comunicação do governo. Se tirasse grande parte desses gastos e isenções fiscais que são feitos para grandes empresas, eu asseguro para você que cada um desses meninos e dessas meninas que sentam nos bancos das escolas públicas do estado de São Paulo teriam condições de ter um laptop ou até um celular que pudesse ter aí acesso, né, à banda larga, mas não se preparou para isso. E agora, com o coronavírus, o secretário da Educação quer regulamentar, né, uma forma de dar continuidade às aulas à distância, né? E está previsto na LDB que, em caso de calamidade, de fato, pode ser à distância, desde que, obviamente, os estados e os municípios dotassem as escolas e seus professores da ferramenta, né, para poder fazer jus e também banda larga. Porque, veja bem, eu estou com meu celular aqui, outros professores também têm seus celulares, mas não para fazer o serviço. Qualquer empresa que as pessoas vão trabalhar, né, e que precisa do equipamento, quem oferece é a empresa, não o trabalhador. Aqui no Estado, não. Além de explorar essa categoria que já é explorada, que são os professores, exploram também, né, no próprio material aí tecnológico, né? Então, quer dizer, fica o tempo todo dizendo que vai avançar na tecnologia, que tem que ter a educação à distância, isso aqui, mas não doou a escola disso. Então, não tenho acordo com isso. Não é por uma questão de brutalidade minha, eu não tenho acordo que quem tiver o seu celular ou tiver o seu aparelho para poder acompanhar as aulas e o professor que puder dar as aulas, poderá dar, tá certo? Mas quem não puder, não vai ter. Então, não dá conta, primeiro, de garantir o direito à educação para todos. Segundo, com igualdade social. Terceiro,
com qualidade, né? Se tivessem dotado as escolas, se tivessem garantido que os professores tivessem a banda larga, os alunos também, com certeza eu acho que eu não estaria resistindo. Eu resisto porque uma parte pode ter o conteúdo, outra parte não. Tem saídas futuras, mas neste momento eu acredito que dizer que com isso está garantindo as aulas, eu acho que é um faz de conta, né? E a gente não pode, tem que parar com essa coisa de faz de conta. O governo do Estado de São Paulo é mestre nisso, né? Deputada, eu acho que a sua reflexão é de uma coerência assim, muito bem-vinda, né? Porque nós sentimos, como professores, essa pressão, inclusive, né, das autoridades, olha, tem que dar um jeito, né? E muitas vezes a sociedade não entende exatamente esse ponto. Eu sou coordenador no Instituto Federal do NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas. E nossa recusa, nesse momento, à perspectiva do EAD, né, é porque nós sabemos que a comunidade, os nossos alunos afrodescendentes, nossos alunos negros, os nossos alunos indígenas, são aqueles que definitivamente não têm acesso a esses recursos. Eu acho que não é uma solução você pensar em cerca de 20%, depende da unidade, né? Há realidades de 10% de alunos, outras realidades de até 20%, 30% de alunos que não teriam acesso a esse ensino à distância. Por isso que nós defendemos que, nesse momento de calamidade, é preciso medidas extremas, né? Entre elas, a revisão do calendário de dias letivos. É preciso repensar o calendário de 200 dias. E a gente espera, de fato, que em São Paulo essa discussão se avance, inclusive sobre a sua liderança, né? Há uma questão aqui que aparece, da Maria Ângela Magalhães, né? Ela coloca que a necessidade, o atendimento aos mais necessitados está demorando muito. O que fazer para agilizar? Nós temos defendido, Bebel, a organização de um grande comitê. Nós sabemos, em Piracicaba, de algumas ações importantíssimas, né? Inclusive, o seu escritório aqui, no governador, tem tido uma ação importante de arrecadação, de distribuição de cestas básicas, e há outras ações, inclusive de outras lideranças políticas da cidade. Mas nós entendemos que essas ações, elas são importantes, mas elas estavam ser organizadas em um comitê central. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores em Piracicaba lançou uma nota desenhando a estrutura de um comitê central. Nós recebemos notícia que o poder público agora em Piracicaba tem tido a iniciativa de começar um comitê, né? Colocamos à disposição, temos um trabalho já pensado sobre isso, e entendemos que toda a sociedade, né, a esfera política deve estar sob a liderança, o poder público, mas é importante que toda a sociedade se organize no sentido de entender esse momento como uma verdadeira guerra, né? Então, a minha questão é, será que a organização de um comitê central seria o caminho para agilizar que cestas básicas, as formas de auxílio cheguem mais rápido à população? O que a senhora pensa? Eu quero responder de duas maneiras, se assim me for possível. O comitê, ok, é algo que a gente inserir, ele tem que estar, né? Porque também aquela coisa, o Estado tem que dar, mas se ele não der, então que morra todo mundo, então é algo, seria catastrófico, sobretudo nós, cidadãos, que sempre pregamos a justiça social, solidariedade, né? E uma solidariedade, para mim, não no sentido só assistencialista, mas como mesmo um princípio, né? Que tem que estar vigindo entre nós. Mas eu quero discutir, Adelino, eu não sei se eu tenho certeza que você prestou atenção nisso. Veja bem, até pouco tempo atrás, era muito, mas muito comum
A palavra privatização, ela saía com muita facilidade da boca de, eu digo lá, da maioria dos deputados, mas os liberais na sociedade, não, porque o público não está certo, nós temos que privatizar, porque se não privatizar, então não vai, e aquela coisa toda acabou, agora, para mim, está sendo desvelada uma outra realidade. Os liberais vão ter que pensar na sua bandeira de privatização. Penso dessa forma. Por quê? Veja bem, se não tivesse o sistema único da saúde, e se nós não tivéssemos resistido, e se nós, sei lá, a sociedade não tivesse dado importância a essa que foi uma grande conquista da sociedade brasileira na década de 80, na Constituição Federal de 88, e que se instituiu o Sistema Único de Saúde, um modelo para o mundo, que agora você vê, por exemplo, o ministro Mandetta dizendo o seguinte: não, há um colapso na saúde pública, né, dado aí ao número do coronavírus, que a cada dia aumenta. Beleza. Aí vamos voltar para trás. Quando a presidenta Dilma foi deposta não, foi golpeada, tiraram-na do poder, em seguida instituíram a Emenda Constitucional 95. O que faz essa emenda? Ela, na verdade, ela retira recursos da saúde, da educação e enxuga de tal maneira, né, que está caindo na vala comum do que está hoje. Está tendo que pôr o recurso na educação, né? Aliás, na saúde. Está dizendo o seguinte: olha, tem os instrumentos, né? Tem os equipamentos, aliás, mas não temos condições de atender porque faltam condições para atender. Então, essa reflexão do público e do privado, Adelino, para nós vai ser precisa, né? E no momento certo. Agora nós temos que salvar as vidas terão que ser salvas, né? E a gente deixa de lado a questão ideológica e o que manda aqui nesse momento, o que nos encaminha é que a gente tem. Então, claro, quando o Partido dos Trabalhadores tem um desenho em Piracicaba, né, de ter comitês, mas que esses comitês vai dar corpo, né, a políticas de encaminhamento para o cidadão, aí eu acredito que a gente pode, né, mostrar, aproveitar o momento e dizer: é possível a gente vencer uma crise desse tamanho, incluindo a sociedade, né, trazendo a sociedade para discutir enquanto política pública e implementando, articulando nesse momento com empresários, articulando até com outros que tenham condições melhores, buscando, por exemplo, uma das coisas que nós vamos apresentar na Assembleia Legislativa é um plano emergencial tal qual que está no Brasil. Você viu que foi aprovado a semana passada lá. Perfeito. As famílias em que as mulheres forem, elas, as chefes de família, vão receber R$ 1.200. Sabe qual a minha dúvida? É quando vai para o Senado e quando, no caso, o presidente em questão, o presidente Jair Bolsonaro, sancionará. Esta é a questão para mim. Por isso que a gente aqui no Estado tanto tem que avançar junto com a sociedade civil organizada, organizando os comitês, como também temos que avançar com as assembleias legislativas, câmaras, vereadores, para ter essas frentes emergenciais, instituindo políticas de divisão de rendas. Olha, veja bem, distribuição de renda. Há um tempo atrás, acho que o Suplicy deve estar regozijando, porque o que ele bateu nessa renda mínima, e agora se fala tanto em renda mínima, uma política do Partido dos Trabalhadores, e muito incorporada pelo senador Suplicy, veja bem, está dizendo o seguinte: sem distribuição de renda, você, qualquer momento que tem um colapso desse, você tem uma população pauperizada, vulnerabilizada, né? E a dificuldade é muito maior para sair dessa crise. Eu fico imaginando meus alunos,
os nossos alunos, Adelina, que vão para a escola por conta da merenda. É verdade que eles não podem ir para a escola. Bom, aqui no governo do Estado de São Paulo, ele instituiu um valor de R$ 55 por família, não vai dar, né? Teria que aumentar. Eu acho que eu trabalho muito mais com a ideia de dar a cesta básica, para que a comida seja feita, né, em casa e, enfim, porque se a gente está falando em resistir à doença, também tem a questão da boa alimentação para poder a doença não tomar conta, senão, meu filho, a tendência é adoecer, o adoecimento sem cadeia, né? Porque tem a fome, aí você não tem a imunidade, aí você tem baixa resistência, e aí, claro, vira uma cadeia, né, de problemas. Então, eu acho correto, acertadíssimo o comitê, como também as frentes que vão se formar nas assembleias legislativas desse país, nas câmaras, vereadores, espero, né? Acho que é um movimento que a gente tem que fazer para casar Estado e sociedade civil. Eu acho que aí a gente avança. Bebel, eu fico aqui acompanhando a sua reflexão, né? E fico também sentido de não termos uma liderança com essa leitura clara, não é? E bastante coerente do papel do poder público nesse momento, né? As nossas lideranças e a nossa liderança maior tem cometido equívocos assim que são inaceitáveis, né? E impensáveis até. Eu queria avançar nessa linha do papel da escola. Eu acho que essa defesa de que as crianças, para ficarem em casa, né? Então, é uma discussão que nós temos tido sempre. É preciso que as pessoas fiquem em casa, mas para ficar em casa, elas têm que ter as condições básicas fundamentais, né? E garantir a alimentação é fundamental. Então, essa distribuição de cesta básica me parece ser um ponto minimamente, não é, do que deve ser feito pelo poder público, pelo governo do Estado, e trazendo isso, inclusive, para o município, né? Como as escolas municipais vão dar subsídio, né, vão dar guarida e dar condições para que as crianças, de fato, possam ficar em casa, né? E garantir a alimentação é uma dimensão fundamental. Eu queria destacar, a gente estava falando antes da questão do EAD, o professor Rafael Gonzaga, ele fala exatamente de um outro problema que a gente não discutiu aqui, que é a questão do direito autoral, né? Que você vai produzir o material e nessa produção do material, principalmente, me parece, né, na esfera dos colégios privados, né? Quer dizer, o professor produz em que condições, não é? E essa produção é uma produção intelectual. É evidente que essa discussão também tem que ser feita depois, eu entendo, Rafael, porque nesse momento, eu concordo com a professora Bebel, nós temos que refutar a questão da EAD e avançar, né, para repensar o calendário escolar. E, nesse momento, mais do que tudo, todas as nossas energias têm que ser para combater o coronavírus, né? Tem uma ideia, professora Bebel, que apareceu numa outra conversa, que é justamente a utilização dos aparelhos públicos, porque hoje em Piracicaba, por exemplo, nós temos a presença do município em todos os bairros, né? Como é que as escolas, com aparelho público, que tem lá banheiro, que tem água, que tem uma estrutura, poderia ser utilizada até como espaço para você possibilitar quarentenas, né? O que você pensa disso, da utilização dos aparelhos públicos? Seria essa também uma saída para compor uma estrutura que falta, por exemplo, uma estrutura hospitalar, ou para essa população que não tem condições? Em Piracicaba, nós temos muitas regiões que sofrem com falta de água. Como pensar o isolamento se você não tem água em casa, por exemplo? Pois é, muito
bem lembrado isso, Adelino. Só não me deixa de esquecer um pouco sobre o pagamento AIS, que é também uma demanda colocada, e depois eu preciso tratar disso. Muito bem lembrado essa questão de usar os equipamentos públicos, escolas, enfim, tudo que for fechado, ele tem que estar à disposição nesse momento, eles têm esses equipamentos, tem que estar à disposição exatamente para quê? Você pode fazer espaços de isolamento, né? Não só de doentes, se nós avançássemos aí no aparelho que medisse, né, que a gente pudesse, porque foi assim que avançou muito na China, né? Eles foram medindo, olha, aqui tem quem já tem o coronavírus, esses não têm. Então, separa, né? Um do outro. Isso vai ter, essa separação vai ter que se dar. Então, esses espaços, com certeza, podem ser usados. Como você mesmo diz, eu estava lendo, você vê, foi manchete da Folha de São Paulo. As favelas não têm condições de... não falta água, não, tem casas, tem cubículos, né, que eles moram, que estão em 6. Se um infectar ali, ferrou, estão todos infectados. A escola ela pode descentralizar mais, né, essa população que está amontoada. E nesse período a escola pode ser, sim, um espaço de isolamento também. Acho isso, né? Sem nenhum medo. Ter pessoas que devam ir fazer alimentação, cuidar das pessoas, voluntariado, para não falar das pessoas de rua, esses mais vulneráveis ainda. Nós estamos falando, veja bem, de quem está ali apertado, e aquele que está no frio da rua, que está tomando chuva, que, enfim, né? Como fazer com eles? Então, todos os espaços públicos têm que estar abertos, né, para serem oferecidos para um isolamento. Um isolamento, seja porque adoeceu, tem que ficar isolado, ou porque precisa tirar o número muito grande de pessoas que está, numeroso, né, que está num determinado ponto, e descentralizando, né, para, de certa maneira, o vírus não propagar, senão ele vai propagar cada vez mais. Acredito fielmente que se tiver aí uma força-tarefa muito intensa, né, e a sociedade civil está disposta a fazer isso, né, a gente tem aí pessoas abertas, né, para o voluntariado muito. Lamentavelmente, tem gente que não é voluntariado, mas agora é o voluntariado, né? E se predispõe a distribuir, veja bem, o Bom Prato. Né? O Bom Prato é uma medida acertada, porém fechou o Bom Prato. Aí como é que você faz com aquele que pagava R$ 1 e poderia comer? Meu Deus, se tiver alguém que pode ir lá pegar comida e dar comida para quem está na rua, que garanta o Bom Prato, mas não deixa as pessoas morrerem de fome. Né? Um mal não pode constituir no outro mal. Né? Então, as escolas têm que se transformar assim. Se falta água no entorno das casas onde estão, que vão para as escolas utilizar o espaço. A escola é pública. Né? Se é pública, é nossa. E tem que ser, sobretudo nessa conjuntura, tem que ser utilizada, sim. Com certeza. Eu penso que essa grave crise, ela recoloca, né, em questão, a professora já tocou nisso, o modelo de Estado que nós queremos. Né? Mais do que isso, a nossa concepção de sociedade. É preciso, da parte das pessoas, posturas mais solidárias, e da parte do Estado, uma estrutura social, de fato, voltada para a defesa da cidadania, né? Esse valor da cidadania, de que todas as pessoas são importantes. Vamos chamar o jornalista Vanderlei Garcia. Vanderlei, o Vanderlei sempre tem algum tema, alguma questão, não é? Vanderlei. Olá, boa noite, professora Adelino, deputada professora Bebel, boa noite. Boa noite. Vocês já falaram alguma coisa hoje a respeito do comportamento do presidente Bolsonaro
e esse foi também um comentário que o ex-prefeito José Machado acabou de deixar aqui na publicação, né, de que o presidente é o primeiro a desobedecer às orientações da área de saúde, inclusive do seu próprio governo, né? Hoje, o presidente fez um passeio, vamos dizer assim, por Brasília, foi, acho que, se não me engano, numa cidade satélite, foi conversar com as pessoas e provocou aglomeração de pessoas e ficou conversando com as pessoas, está dizendo em baixar um decreto para permitir que as pessoas voltem ao trabalho, ou seja, para, de fato, na verdade, impedir que as pessoas tenham o isolamento social, né, que é uma demanda necessária para combater a pandemia do coronavírus, né. Entre algumas coisas que ele disse hoje, o presidente disse que não tem que dividir renda, né? Dizendo que é preciso dar informação para as pessoas e não distribuir, não o governo tem o papel de distribuir renda, distribuir condições mínimas de vida para as pessoas. Isso no momento em que as pessoas estão sendo impedidas de trabalhar por conta do isolamento, né? Ou recomendadas que não trabalhem. Nesse sentido, deixa eu só achar aqui de novo a tela que eu queria mostrar. O jornalista Luiz Nassif publicou um artigo hoje dizendo que Bolsonaro já não governa, né? O comando do país, nesse momento de crise, está nas mãos dos ministérios e não mais do presidente da República. O Ministério da Saúde toma as ações em relação a questões da saúde, relativas ao controle da epidemia. As Forças Armadas têm se colocado favoráveis ao controle apresentado pela área técnica da saúde, e o Congresso Nacional é que tem dado o tom das reformas, que são inclusive reformas que o mercado deseja, mas é o Congresso Nacional que tem realizado isso. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, e principalmente da professora Bebel, em relação a esses posicionamentos do Bolsonaro e em que situação que nós estamos hoje de um país que parece que tem, mas não tem governo, né? Adelino. Pode falar, professora. Adelino, você. Pode Olha, começar. eu acho que tanto o prefeito, primeiro eu quero cumprimentar, né, prefeito José Machado, sempre nosso prefeito, um carinho muito especial por você, muito bom ter você aqui nesta live conosco. De fato, é um país, né, em que foi eleito um presidente, nós que somos democráticos, porque entendemos que o processo democrático tem que ser respeitado, mas, por outro lado, ele não tem clareza de que ele tem que dar resposta para toda a sociedade brasileira, né? E me parece não, com toda certeza, está sentindo pressão daqueles setores, né, do empresariado, que o capitalismo é selvagem, dane-se vidas de pessoa, o setor produtivo tem que produzir, né? Essa é uma questão que eles colocam. Eu até li um texto hoje à tarde que diz o seguinte: mas se parar tudo, veja bem, até aquele que planta vai faltar, se faltar o pneu do trator, como é que vai fazer? Tá, mas nós estamos num momento de pandemia, né? Eu acredito que a gente acumulou muito em termos esse país e a classe, né, mais favorecida desse país já acumulou muito em termos de riqueza, né? Nós temos 20 brasileiros mais ricos aqui que pega a maioria do povo brasileiro, né? E essa pandemia, ela não veio para pegar pobre só, ela pega todo mundo, né? Então, essa preocupação, ela não tem que ser só nossa, que estamos do lado mais vulneráveis e compomos a camada social, né, que está próxima dos vulneráveis. Também o andar de cima, né, pode ser e poderá ser atacado por essa pandemia. Ela, não vou dizer que é um vírus democrático, mas não está escolhendo quem pega, né? Então, teria que ter responsabilidades nesse sentido. E o país carece, sim, de uma liderança
forte, de um papel predominante, como outros líderes na história nós tivemos. Tivemos recentemente um líder, o presidente Lula, em 2008, ele enfrentou a crise de 2008 dizendo que nós vamos trabalhar para que o Brasil cresça mais, e cresceu 7,5%. Foi na contramão da crise mundial, né? Então, da crise que vinha naquele momento. Ele não se porta como um líder que bota para cima, não para pôr para dizer não fique em casa, venha trabalhar, não. Tem que dizer, você tem que ficar em casa, porque essa pandemia nós vamos ter o compromisso, né, de conter essa pandemia num tempo menor. É esse que tem que ser o compromisso dele, não mandar todo mundo para a rua para depois não ter mais o controle mesmo. E aí eu quero saber o que ele vai fazer. Não vai fazer, né? Simplesmente ele não vai fazer. É o que ele, aliás, tem feito desde o período que ele tomou posse. É uma figura um presidente, né, que mostra que um grau de autoritarismo, né, não respeita a democracia e não respeita o povo brasileiro, né? Então, é lamentável mesmo, que, de novo, hoje, ele tenha ido às ruas para desafiar a ciência. Olha o que ele está fazendo, Delino. Ele está desafiando a ciência. Só dá resposta, quem vai dar resposta para essa pandemia é a ciência. E você não pode desafiar a ciência, né? A ciência, ela é que dá resposta para ver a vacina, para ver os remédios, quais são a melhor forma de cuidar para que os demais não fiquem doentes. É a ciência, é o olhar da ciência. Ele desafia a ciência. Ele diz que a ciência não serve para nada, né? Então, o que fazer com uma pessoa? É um fundamentalista meio, sei lá, eu realmente fico assim indignada com a posição do presidente da República, assim como os demais devem ficar, né? A gente vê até setores que o acompanhavam se retirar, né? Quando você pega, por exemplo, o Ronaldo Caiado, né, lá em Goiás, se revoltar contra o presidente da República, da forma como ele se revoltou, né, não é pouca coisa. Você pega o tal do velho da van, está pedindo para a turma ficar em casa, teve um revertério, né? Teve uma outra posição hoje, eu estava lendo. Foi, puxa vida, então, alguma coisa esse presidente vai ter que fazer para ainda sobreviver, porque tenho eu quero esperar passar. Esse é o momento da gente focar nessa pandemia, focar nas frentes de luta que a gente tem que fazer, né? Cuidar da população, cuidar da nossa família, cuidar do outro do lado, cuidar do vizinho, mas não cuidar no sentido de ir lá se contaminar, cuidar no sentido de informar, no sentido de dividir o que a gente tem, no sentido de se solidarizar. Porque depois passado isso, a avaliação política que nós vamos fazer, eu acho que ela tem que ser bastante precisa. Nós não podemos cair nessa armadilha, né, de torná-lo a vítima, porque, enfim, ele teve daqueles comportamentos, né, que perde o temperamento todo, e, enfim. Aí a resposta, ele é desse jeito mesmo. E se nós vamos para cima dizendo que, sei lá, usamos aí palavras e ordens que alguns setores querem fazer, eu quero dizer que a gente tem que ter muito cuidado para não transformá-lo aí, né, na figura que ele quer transformar. Desta vez, não. Desta vez, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Nos armarmos, armar a sociedade, fortalecer a sociedade civil organizada, encaminhar para o Estado, cobrar do Estado, né, para que cumpra com aquilo que é direito de cada cidadão e cidadã, o direito à vida, sobretudo. Deputada, eu diria assim, né, concordando totalmente com a sua análise, a postura do presidente da República é inaceitável, né?
é uma postura que chega a ser absurda do ponto de vista de qualquer critério de análise, né? Hoje, em Piracicaba, nós tivemos, e no Brasil inteiro, algumas carreatas pedindo a reabertura do comércio, a volta ao trabalho, e muito disso é motivado por esse equívoco da comunicação do presidente, equívoco do ponto de vista que ele está totalmente errado, né? Há uma coerência ali do grupo dele, né? Nessa concepção de mundo onde as pessoas valem muito pouco, né? É uma ética... eu sou de tradição cristã, todo mundo sabe, e é uma ética que não coaduna, não se concilia com nenhum dos princípios fundamentais do cristianismo. A vida é o bem mais precioso. Então, eu quero registrar aqui a presidência, a postura do presidente é uma postura inaceitável. É inaceitável. A história está repleta de líderes, falsos líderes, né, diga-se, ressalta-se, né, que levaram, no final, os seus seguidores para o abismo. Nós não queremos que o Brasil, que os cidadãos brasileiros caiam nesse abismo profundo. E esse abismo, que, na verdade, é o abismo das trevas, né? Então, é impossível aceitar uma postura de tamanho descuidado, né, com a cidadania, com a população brasileira. É nesse sentido que a deputada fala muito acertadamente. Agora nós temos que combater a epidemia. Nós temos que vencer o coronavírus. O que eu faço? Nós temos que proteger as nossas, eu diria assim, né, a população brasileira mais vulnerável, proteger todos os brasileiros. Mas daqui a pouco nós vamos precisar discutir novas estruturas sociais. Nós vamos ter que pedir para que os líderes que não se posicionaram, que não se mobilizaram, né, que eles prestem contas. Mas nós contamos com essa liderança do Congresso, da Alesp, nós contamos que a classe política, a classe dirigente, né, tem a sensibilidade nesse momento de dar o direcionamento, né? A sociedade civil, ela se coloca à disposição. São exemplos no Brasil inteiro de atitudes e de posturas de solidariedade. Nós queremos que aqui em Piracicaba também essas posturas de solidariedade elas sejam multiplicadas, né? E sobre a coordenação do poder público, efetivamente possamos fazer de Piracicaba um fronte de resistência, de cuidado para com a vida. Eu não estou fazendo discurso político, eu fiquei pensando aqui algumas coisas que eu retomei de leitura, né? Então, eu queria só comentar rapidamente, estou conversando com uma professora, né? Eu retomei a leitura do Saramago, o ensaio sobre a cegueira. Antes, né, estava lendo a questão, né, aquele livro clássico, A Peste, e ontem, de modo especial, assisti com as minhas filhas aquele filme que todo mundo está comentando, né, O Poço. E eu queria terminar a minha fala, e já passo para a deputada para fazer as considerações finais, fazendo uma leitura, não é? O filme O Poço, uma produção espanhola, nos leva a pensar sobre essa estrutura social que a deputada falou, né? Um país que há 500 anos concentra riqueza. É preciso agora pensar, mas não é só o Brasil, é o mundo inteiro, pensar estruturas que distribuam a riqueza. Uma doença como essa nos coloca diante da efemeridade da fragilidade. Não é possível entendermos que a vida não importa. Não está vendo que eu estou trabalhando? A vida é o ponto central. Eu queria ainda dizer, o Poço, então, ele coloca essa questão das estruturas sociais que vão produzindo iniquidade, injustiça, e que uma grande maioria fica sem nada. Nós precisamos cuidar da vida de todos, do rico, do pobre, mas nós precisamos, lá no limite, vencer
vencer uma sociedade que produz desigualdades. Essa ideia do desequilíbrio social. Professora Bebel, foi um prazer enorme conversar com a senhora. Eu vou voltar a palavra para a senhora, nos finais, né, para que a gente possa ir fechando essa live. Né? Parece que a professora Bebel caiu o sinal dela, mas fica aqui, então, o tema, né, a questão da educação, acho que alguns pontos fundamentais. Bebel está voltando. Bebel, vou passar para as suas considerações finais e a gente vai fechando a live. Tá bom. Olha, Adelina, eu antes de terminar, faltou a gente tocar um pouco nos professores temporários que têm contratos, né? E os professores eventuais. Como é que vai fazer? Vai ficar sem salário? Eu tenho respostas dos contratados. Esses eu sei que não vão ficar sem salários. Eu tenho encaminhamento para os eventuais. Propus para o governo que mantivesse pelo menos o último olerite, que não zerasse o olerite dele, né? Nós estamos falando de um momento de crise. Então, eu quero deixar aqui informado que, enfim, vou fazer gestões junto ao governo e também vou colocar na frente a emergencial na Assembleia Legislativa para a gente aprovar isso como uma das medidas emergenciais aí para manter todos. Manter todos para passar essa pandemia, né, esses 2 meses, espero. Adelino, quero agradecer profundamente a oportunidade nesse domingo. Adorei fazer essa conversa, essa live com você, né? Enfim, ia fazer pelo meu laptop, aí não deu certo, aí foi no celular mesmo, mas assim mesmo deu corretinho, acho que foi legal. Dizer que foi uma belíssima iniciativa, dizer que, enfim, você eu acho que você vai se configurando como um grande quadro aí para Piracicaba, do Partido dos Trabalhadores, né? Nós, com certeza, vamos caminhar juntos na próxima etapa, que vai estar marcada para a gente cumprir agendas, vamos estar juntos, como também, é claro, outros também, que cumprimento toda a equipe que trabalhou conosco aqui, cumprimento todos que entraram para falar conosco e dizer que foi muito gratificante, um forte abraço, muito obrigada por ter me convidado e para participar dessa live. Um beijão. Tchau. Bebel, eu que agradeço a sua presença, espero, na verdade, poder estar com você em outros momentos, quem sabe, inclusive aqui, ainda nesse espaço de diálogo, né? Sei que você tem muito o que contribuir, o que dizer, principalmente como uma deputada atuante que carecemos, inclusive, das informações, das disputas, dos embates, né, e dos avanços que você vai trazendo na sua atuação na Alesp. Né? Então, agradeço a sua presença e fica aqui esse espaço aberto, né, quando você tiver disponibilidade, sei da sua agenda também, apesar do isolamento, sei que você continua muito ativa. Né? Amanhã nós vamos nos encontrar num horário diferente, não é? A proposta é às 17 horas no Instagram. Eu vou participar do programa Papo com a Cris, né? Da Cristiane Sanches, uma jornalista que tem feito um trabalho espetacular. Então, eu vou falar com ela, vamos falar um pouco de filosofia, da questão da solidariedade, do cuidado. Então, fica aí o convite. Então, amanhã nós não temos a live, mas na terça-feira nós voltamos com a live numa entrevista, numa conversa, melhor do que uma entrevista, com um músico brasileiro, radicado na Alemanha, Jean Goldenbauer. E o Jean vai falar das medidas preventivas tomadas na Alemanha e como é que anda a situação do coronavírus na Europa. Né? Nos interessa ainda, gostaria só de chamar a atenção de vocês, alguns temas que vão aparecer nas lives dessa semana. Nós vamos estar discutindo a questão das mulheres, né? Vamos contar com a presença da Muna Zen,
A Munazen, que é a assessora direta da deputada Luísa Erondina, vai estar conosco debatendo a situação das mulheres nesse cenário, né, de coronavírus, de pandemia. Nós vamos também conversar sobre a questão, a situação objetiva de algumas tribos indígenas, principalmente a etnia Caiová, da região do Mato Grosso, né? Então, queremos trazer como é que é essa pandemia e o que nós, em Piracicaba, podemos fazer, algumas propostas interessantes aí, né, de gestos de solidariedade. Queria agradecer, mais uma vez, a presença da professora Bebel, agradeço a todos que nos acompanharam, né, mais do que um espaço partidário, para além de qualquer espaço partidário, esse aqui é um espaço de debate, de reflexão e de pensar a cidade, né, como um direito, e nesse momento de enfrentamento a essa grave pandemia. Uma boa noite, agradeço ao Vanderlei e a toda a equipe, a Lina, né, que tem nos dado suporte para estarmos no ar. Uma boa noite e até amanhã no Papo com a Cris, às 17 horas.